Mesmo que o mundo inteiro não te dá valor, mas Jesus te dá valor, viu? Você é tão importante que está na casa do papai. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. A gente está lendo a palavra. Graças a Deus. Aleluia. O pastor me colocou no esteio. Aleluia. Mas a gente não pode correr a obra de Deus. Quem fala é a palavra e quem usa é Deus. Amém? Eu li de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler do 6 até o 5 e depois eu vou, aleluia, vou precisar vir até o 9. A gente vai ler só do 6 até o 5. Até o 5 para adiantar. Amém? Cheguei? Achou? Efésios, capítulo 6. Vou ler até o 5. Glória a Deus. Vou ler para adiantar. Glória a Deus. Diz assim: vós, filhos, sede obediente ao vosso Pai no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para
Aleluia. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe, que este é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem, viva muito tempo na terra. Vosso pai, não provocai ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina, na orientação da doutrina do Senhor. Vosso Senhor, servo, obedeça o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração e como a Cristo. Amém? Não posso sentar dando glória e bater palma para Jesus. Amém? Hoje a palavra, falando sobre família, família. E aqui, o primeiro estrofe diz: vós filhos, sede obedientes ao vosso pai. Aqui fala, aleluia, para que nós viesse estar obedecendo ao nosso pai. Assim como o pai terreno, o pai também celestial. Assim como o nosso irmão falou, que se nós não obedecermos nosso pai que está na terra, como é que podemos obedecer o Senhor que nós não vemos? Então aqui é um ensinamento para nós, nem só para os nossos filhos terrenos, porque eu já tenho filhos, muitos irmãos já têm filhos, mas sim para nós também, porque nós também já temos filhos. Porque hoje eu sou pai, talvez eu só quero corrigir meus filhos e eu não quero me corrigir eu mesmo. Então, para mim corrigir meu filho, primeiramente eu tenho que me corrigir, porque já cansei de acontecer isso comigo. Meu pai, aleluia, já dorme, já partiu, e meu pai morreu no vício da cachaça e do cigarro. E eu também bebia, eu fumava, porque eu vi meu pai beber e fumando. Era um mau exemplo que ele me dava, mas ele não mandava beber, mas eu via ele beber. E foi um dia ele falou para eu não beber e nem fumar. Eu falei: pai, como é que você pode falar isso comigo? Você também fuma, né? Então o exemplo vem primeiramente dos pais, porque se eu não ensinar meus filhos, eu não tiver bom exemplo, como é que meus filhos vão ter bom exemplo? Como é que eu posso corrigir meu filho ou minha filha se eu não tiver exemplo? Porque quando está no mundo, a gente não tem boas palavras, mas quando a gente está com Jesus, nós vamos ter que ter bom exemplo para mostrar, aleluia, mesmo que seu filho talvez foi criado no Evangelho e hoje se encontra no mundo da perdição, mas você ensinou o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Você ensinou a sua filha a obedecer os mais velhos. Mas hoje, irmão, nos dias, aleluia, que eu estou passando na terra, aleluia, hoje os jovens crescem na igreja, cresce, aleluia, sendo desse evangélico e vai para o mundo, e a vez o inimigo Satanás, ele usa, faz de todas maneiras para escandalizar aleluia, o espaço de Deus. Olha o filho do pastor, olha o filho da irmã, não são crentes. Então por isso que Jesus disse: se ensinai enquanto está pequeno. Nós levamos para a igreja, chega a sua idade de 10 anos, aleluia, de 9 a 10 anos, 12 anos, e já quer estudar, já quer fazer o que ele quer. Mas Jesus disse para que nós viéssemos, aleluia, ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar. E ele disse: honra o teu pai e a tua mãe para que seu dia seja prolongado na terra. Por isso que hoje muitos pais estão, aleluia, enterrando seus filhos antes do tempo. E muitos pais também fortalecendo também essa cultura, aleluia, sede sem exemplo para os filhos, está sendo um mau exemplo. Eu já vi muitos dizerem: aleluia, quem é a senhora ou quem é o senhor para falar de mim, que é pior do que eu. Eu já vi muitos já falar isso. Então se nós, aleluia, estamos com a palavra, estamos com a verdade, porque a verdade
esposa aceitou Jesus junto comigo, e ela ficou só 3 anos na casa do Senhor. Aleluia! E passou 11 anos fora da presença de Deus. Mas as minhas 3 filhas deu para me exaltar. A honra e a glória é de Deus. As minhas 3 filhas foram criadas. Eu ia para a igreja sozinho. Ela me ajudava assim. Ela mandava as meninas ir, arrumava as meninas e ia para lá para a igreja do seu pai. E aí, a gente vinha para a igreja. Eu carregando as 3, era tudo pequena ainda, mas eu trazia as 3 filhas para a igreja. E ela ia para a casa vizinha tomar cerveja. Mas eu estava buscando a Deus. Aleluia! Eu sempre passei quase um ano orando ali no monte do deserto. Aí toda sexta-feira nós íamos buscar o Senhor. Com propósito nós fizemos ali. Aleluia! Por isso ela está completando 11 anos. Ela fora buscando o Senhor. Eu estou com o pastor Gesiel. E aí ele foi lá e ganhou ela de volta para Jesus. Então não vale a pena mais, aleluia, obedecer a Deus. Muitos têm abandonado Jesus por causa de esposa que saiu do Evangelho. Muitos pais têm abandonado Jesus porque o filho saiu do Evangelho. Não, irmão, se você sair vai piorar. Não vai melhorar, não, vai piorar. Continua buscando, continua lutando, buscando a presença do Pai, que Deus ele vai trazer seu filho de volta. Tudo aquilo que você perdeu, Jesus vai trazer de volta. Aleluia! Só basta você crer. Só basta você confiar. Não podemos largar Jesus por nada, não troca Jesus por nada. E nós vamos, aleluia, aleluia, os tempos que estão passando na terra. Satanás está trabalhando de uma maneira para destruir até a obra de Deus, para destruir a casa do Senhor. Aleluia! Talvez prega, talvez canta, talvez ora, mas ele tem um espinho na carne. Aí ele está com um espinho na carne. Aleluia! É uma mãe que talvez amaldiçoou seu filho. Uma mãe que chama o filho de vagabundo, descarado. Ele está profetizando derrota para o seu filho. Eu tenho uma tia ali também que já faleceu, já dorme. Aleluia! Eu já era evangélica, cheguei na casa dela. E ela não era evangélica, era voz do diabo. E ela falava, chamava o filho de vagabundo, descarado, ladrão, maconheiro. Irmão, já desceu 2 filhos da sepultura, os filhos dela, deram para ladrão, maconheiro, a filha deu para escravo também, né? Fazer as coisas erradas. Então foi a própria mãe que o diabo usava para profetizar derrota. Porque tem profecias de Deus e profecia do diabo. Nós temos um poder dentro de nós para abençoar e também amaldiçoar. E quantas mães que amaldiçoaram seus filhos? Hoje nós vimos aí, aleluia, que não sabemos quem é pai e nem sabemos o que é filho. Hoje o filho não respeita mais seu pai, o pai não respeita mais seus filhos. Então devemos estar dizendo, para quando ele, nós vamos corrigir ele na palavra, aleluia, que o inimigo que usar ele vai ser envergonhado, porque você vai ter brecha com o diabo. Por isso que Jesus disse, resistir o diabo que é por lá de vós. Como vai resistir o diabo? Aleluia! Jogando tudo aquilo que não presta para fora. Aleluia! Tudo aquilo que não convém a Deus. Porque, aleluia, o inimigo, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E hoje nós estamos vendo, o inimigo tem entrado dentro da igreja. Hoje nós vemos aí a irmã contra a irmã, brigando, discutindo, né? E Deus está se agradando disso? Não se agrada. Mas ele disse que no meio do trigo tinha um amigo joio. O pastor não pode tirar o joio. Jesus vai tirando de juízo final o joio do meio dele. Então devemos estar atento à palavra de Deus. Devemos estar, aleluia, orando e vigilando e lendo e guardando a palavra do Senhor. E aqui o 4 diz assim: vosso Pai, não provocar ira os vossos filhos, criai na adoração do Senhor. Bem? Não cria ira. Quantos filhos estão irados com seu pai? Quantas filhas estão iradas com suas mães? Porque a gente deu uma palavra. Deu uma palavra. E aí, sem de melhorar, vai piorar, vamos cair no mundo. E vamos fazer coisas piores. E depois que acontece
aleluia, com a sabedoria, com a palavra de Deus, porque, aleluia, o inimigo, ele tem lutado de várias maneiras para destruir até o povo de Deus. Muitos lares estão destruídos, muitos casais estão destruídos, falta de vigilância, porque, aleluia, ele diz que não nunca vai ter aflição. Os nossos amigos não estão à porta dentro de casa, os nossos inimigos estão dentro de casa, não está lá fora, dentro da igreja, dentro da nossa casa onde nós moramos. Muitos lares estão divididos. Às vezes até filho de mal com pai de mal com filho. Eu estou ali com o irmão ali, até nas orações, o irmão vai para o irmão Louro, ele está passando muito difícil, ele é um filho, drogado, o filho está viciado em droga, e ele abandonou a casa, saiu de dentro de casa para deixar o filho, que ele disse que estava vendo a hora de fazer um fracasso, ou matar ele, ou o filho matar ele. Então ele hoje está morando em favor das casas dos outros. Então o diabo, o inimigo de Satanás, faz de várias maneiras para poder filmar e destruir. Vamos estar na vigilância, vamos estar orando, vamos estar ali na perseverança da palavra de Deus. Se nós estamos olhando a luta nas fases, por isso que eu falo assim, não olho para ler, eu não olho para a luta, eu olho para a vitória, eu olho para o alvo que é Jesus. Porque se for olhar para nós mesmos, não vai para lugar nenhum, porque nós temos alvo, mas Jesus é bem. E aqui o capítulo 6, aleluia, diz assim: não servindo de vista como para agradar o homem, mas como servindo servo de Cristo. Está vendo? Nós estamos aqui para agradar o homem, não, para agradar a Deus. Estamos aqui por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo. Se alguém vem para a igreja apossado por causa do homem, não adianta. Nós ficamos em casa. Fique em casa, como a doutora Vera disse, fique em casa, porque Deus vem para o templo aqui, porque a honra, a glória é de Deus. Devemos obedecer os pastores, devemos obedecer os obreiros, talvez tenha uma criança, sim, mas a obra é de Deus. Quem comanda é Deus. E já vi muitos irmãos dizendo: não vou para a igreja para dar vontade de pastor, vou lá para a igreja para ler, então você está fazendo vontade de pastor, ele falou que o pastor me falou isso e isso, então você não estava fazendo a vontade de Deus, estava fazendo a vontade do pastor. Porque quem serve a Deus, ele passa por cima da luta, ele passa por cima da tempestade, ele passa por cima das perseguições. Quem serve a Deus não corre, se for possível ele morre, mas fazendo a obra do Senhor. Então nós estamos aqui porque nós, aleluia, temos certeza em quem nós temos crido. Nós estamos aqui porque nós temos desejo, a sede da salvação e da vida eterna. Porque não adianta nós virmos para a igreja todo dia, louvar, cantar, pregar, e a ver você não ter um amor ao seu irmão, não amar a sua irmã. Temos que amar Deus com amor do Espírito de Deus. Amar como Ele é, irmão? Amar como Ele é. Sabemos que nós vamos olhar a natureza do irmão, já que aquele irmão é assim, é assado. Não vou orar por ele, irmão. Se o irmão ele tem uma natureza ruim, ele é duro, ele é bruto, porque ele não foi lapidado ainda. Ele precisa passar pela mão de Jeová, Ele precisa ser quebrado, para depois Jesus fazer um novo vaso. Então, aleluia, vamos estar atentos à palavra de Deus, vamos estar vigilando, vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus o amor, o carinho, para que nós venhamos, aleluia, vencer o inimigo, vencer as tempestades que vêm contra nós. Porque se nós não tivermos a vigilância, é arriscado nós perder a salvação. Porque se for olhar para o errado, você também vai cair no mesmo buraco errado, vai cair. Vamos olhar para Jesus, vamos buscar a presença de Deus, porque a honra e a glória é de Deus. Tudo aqui pertence a Deus,
Capítulo 7 diz assim: servindo de boa vontade, como o Senhor nos, não como o homem. Está vendo? Servindo de boa vontade. Tem que servir o Senhor de todo o seu coração, da sua alma. Tem pessoas que dizem: eu vou na igreja que eu quero, eu vou no dia que eu querer, eu faço o que eu quero. Então você não está servindo a Deus de boa vontade. Você não é servo de Deus. É obra de engano. A obra do Senhor. Agora tem dia que não dá para a gente ir. Tem dia que não dá para a gente ir. Deus sabe essas coisas. O olho do Senhor está em cima de cada um de nós. Ele sabe as tuas condições, as minhas condições. O dia que você pode, o dia que você não pode. Mas às vezes no dia que nós pode, diz: eu não vou. Aí se manda, ele quer se mandar. Quem manda em nós é Deus, não é nós não se manda. Quem manda em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós mandamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Não seja guiado pela carne, pelo seu eu, pelo seu querer, porque quem manda na obra é Jeová. Amém? O eu diz assim: e saber que cada um, aleluia, sabendo que cada um receberás do Senhor todas as bênçãos que quiser, seja servo, ou seja, e seja livre. Está vendo? Todo aquele que faz a vontade do Senhor recebe o galardão de Deus. Não é o pastor que vai te dar galardão, não. Não é o pastor que vai te dar coroa de glória. Não é eu, não é os irmãos, é Jesus. É Jesus que vai te dar. Se você faz esse trabalho na obra do Senhor, o galardão vem de Deus, vem do Senhor. Não passa a tua vontade, faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que permanece. É a vontade do Senhor que está na frente de todas as coisas. O 9 diz assim: o 9: vós, servo, fazeste o mesmo para com eles, deixando a malícia e servindo também, que o Senhor é deles e os vossos estáis no céu, que para com eles e não alcançará, não acesso de pessoa. Está vendo? Jesus não faz ser pessoa de pessoa. E talvez eu possa fazer essa pessoa de pessoa. Não, aquele não, aquela não. Mas Jesus não. Jesus não faz exceção de pessoa. Ele usa quem ele quer. Ele usa, ele faz da maneira como ele quer. Porque quem comanda é ele, quem manda é ele. Então devemos estar ali fazendo a vontade de Deus. Porque vocês são filhos de Deus. Vocês são promessa de Deus. Os seus filhos são a herança de Deus. E nós somos filhos de Deus, herança de Deus. Aleluia! Receba a tua vitória. Tome posse da tua bênção, irmão. Não fique triste, não fique angustiado se alguém falou alguma coisa com você, não. Aleluia! Não fique abatido, não. Passa por cima do inimigo. Aí lá na frente está o teu galardão. Porque o galardão é para nós. A herança é nossa. A herança é do povo. Bem, que Deus abençoe. E se agradeça a oportunidade e as provas para Jesus. Bem próximo. Em glória de Jesus. Glória a Deus. Amém. Boa, essa palavra é digna de aceitação. Amém. Quem toma posse dessa palavra? Tem alguém aqui nesta noite que quer fazer uma aliança com esse Deus maravilhoso? Nosso papel é fazer o apelo, né? Porque naquele grande dia você vai celebrar que hoje, no domingo, dia das mães, você teve a oportunidade de
se acertar com Deus. Então, se tiver alguém aqui nesta noite que quer aceitar Cristo como seu Salvador da sua alma, e Cristo perdoa os seus pecados, amém? Se tiver, venha, se não, que Deus te dê uma nova oportunidade. Terça-feira nós temos culto